A insegurança é capaz de ter uma influência dominadora na nossa vida, gerando mais ansiedade, insatisfação consigo mesma, abalando a sua autoestima, gerando mais medos, né? Medo de arriscar, medo de seguir os seus sonhos. E as pessoas que são mais inseguras, normalmente elas cometem alguns erros no seu dia a dia e não percebem que essas atitudes fazem muito mal para si mesmas. E aí eu te pergunto, será que tu não está cometendo algum desses erros e não está percebendo? A insegurança nos dá aquela sensação de não sermos boas o suficiente, de não gostarmos muito do jeito que a gente está sendo no momento, de não acreditarmos muito em nós, e isso gera uma influência muito forte nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Atitudes essas que a gente não percebe que podem estar nos prejudicando e reforçando, aumentando ainda mais a nossa insegurança. E algo que a gente precisa ter em mente aqui para a gente conseguir entender esses erros que eu vou falar para vocês é que os nossos pensamentos influenciam na forma como a gente se sente e vão influenciar na forma como a gente se comporta na nossa vida. Eu falo isso porque a forma que a gente pensa está diretamente relacionada com esses erros que aumentam a nossa insegurança. Mas então, vamos lá, vamos ver quais que são esses erros. O primeiro erro e o mais cruel de todos que as pessoas fazem é a comparação. Quando a gente se compara com alguém, normalmente a gente está se inferiorizando perante a outra pessoa. É muito difícil a gente pegar e se comparar com alguém e querer dizer que a gente é melhor que aquela pessoa. A mania mais frequente das pessoas é justamente se comparar para se rebaixar. E isso só faz com que reforce a visão negativa que tu tem de ti mesma, de não ser bonita, de não ser inteligente o suficiente, não ser tão boa que nem a ciclana. Eu não faço tal coisa tão direitinho que nem a fulana lá faz. Eu só fico prejudicando a visão que eu tenho de mim mesma, gerando um mal-estar em mim mesma quando eu me comparo. E algo que a gente precisa ter em mente aqui quando acontece a comparação é que a história de vida de cada pessoa é diferente. A experiência que cada pessoa tem na sua vida é diferente. As habilidades, as qualidades que cada pessoa tem são diferentes, cada pessoa é singular, é única na sua essência. E justamente por isso, cada pessoa é diferente uma da outra, então a gente não consegue se comparar com as outras pessoas. Porque é muito fácil eu pegar o exemplo da fulana lá e ficar dizendo, como ela é bonita, ela é magra, ela consegue malhar todos os dias, ela é bem sucedida no trabalho, ela tem um ótimo casamento, a vida dela é perfeita. Às vezes eu não sei exatamente o que aquela pessoa passou na sua história, eu não sei o que aquela pessoa fez para hoje ter a vida que ela tem. E por mais que a vida da outra pessoa pareça perfeita, isso é uma ilusão, porque a gente só está pegando um recorte daquela pessoa, a gente não está pegando a vida dela como um todo. Porque quando a gente se compara, a gente deixa de avaliar o contexto único de cada pessoa. Que isso faz toda a diferença para o entendimento do porquê que uma pessoa funciona de uma forma, porquê que uma pessoa funciona de outra. Então esse é o primeiro erro que aumenta a nossa insegurança. E quando a gente percebe que estamos nos comparando, a gente precisa dar um stop nesse comportamento, ok? O segundo erro que é frequente aí e que aumenta a insegurança é o perfeccionismo. Essa exigência muito grande consigo mesma de ter que fazer tudo certo, não poder errar nada, qualquer coisa que fazer, não pode ter nenhuma falha, né? Isso só gera uma frustração com a gente mesmo, porque é impossível a gente fazer coisas que são 100% perfeitas, né? Não existem coisas perfeitas, isso também é uma ilusão. É uma ilusão a gente achar que vai fazer tudo de forma perfeita, porque a perfeição a gente sabe que ela não existe. Então algo que é muito interessante para a gente conseguir lidar um pouquinho melhor com esse perfeccionismo, com essa exigência, é a gente saber que estamos fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem nesse determinado momento da nossa vida. E a gente tentar ser a nossa melhor versão. E como que a gente pode fazer isso?
É eu conseguir reconhecer, aceitar a pessoa que eu sou, identificar as minhas qualidades e as minhas limitações, conseguir ir superando essas limitações. Então, se a cada dia eu conseguir ser 1% melhor, eu já vou estar, sim, sendo a melhor versão que eu posso ser nesse momento de vida. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade com essas questões de exigência e de perfeccionismo, para que a gente consiga ter uma vida mais leve nesse aspecto, para não ficar tão frustrada e, em consequência, aumentar a nossa insegurança. O terceiro erro, ele vem em decorrência do perfeccionismo, que é a autocrítica. Quando a pessoa tem esse perfeccionismo e essa exigência muito alta, a pessoa também vai ficar mais inclinada a fazer críticas sobre si mesma, tá com o foco atencional dela muito para os seus erros, para as suas falhas, para o que poderia ter feito melhor. Enquanto, na verdade, a gente precisa mudar um pouquinho esse foco, né? Focar nas coisas que a gente já fez de bom na nossa vida, ou coisas que a gente faz, que a gente se orgulhe de nós mesmas. A gente praticar o reconhecimento das nossas atitudes. Então, ao invés de eu só ficar reconhecendo o que eu fiz que precisava ser melhor, eu consegui reconhecer as coisas que eu já faço, que eu me orgulhe, por mais simples que sejam. Então, também é uma mudança aí de atitude que a gente tem que ter com o nosso dia a dia ali nas nossas ações. E o quarto erro que aumenta a insegurança das pessoas é ficar na zona de conforto. A gente precisa viver coisas novas, a gente precisa se arriscar em novas experiências. Isso vai deixar a gente mais confiante com a gente, vai deixar a gente com uma sensação de ser mais capaz. Porque algo que está muito relacionado com a insegurança são esses medos que a gente alimenta. E quanto mais medos as pessoas têm, menos elas vão se arriscar em coisas novas, menos elas vão aceitar propostas novas, menos elas vão fazer coisas diferentes na sua vida. E para a gente conseguir se sentir mais autoconfiante, eu preciso viver algo de diferente, para eu ter a sensação de que eu sou capaz e de que eu tenho habilidades para lidar com situações inesperadas que possam surgir na minha vida. E aqui também está um erro que acontece na percepção de pessoas que são autoconfiantes. As pessoas pensam que, quando eu for autoconfiante, ou uma pessoa que é super autoconfiante, ela não vai mais sentir medo nem insegurança. E isso é uma ideia errônea que as pessoas têm, porque uma pessoa que é autoconfiante, ela vai sim sentir insegurança e vai sim sentir medo. Não tem como não sentir isso na nossa vida, porque é uma situação que é nova, que a gente nunca viveu antes, é esperado que a gente fique um pouquinho tensa, fique um pouquinho insegura e com medo daquela nova situação. Só que a pessoa que é autoconfiante, ela vai sentir isso, mas não vai deixar que a insegurança e o medo dominem a sua vida. Ela vai sentir isso, mas ela vai acreditar que ela tem a capacidade de enfrentar ou de passar por essa situação. Então, isso é mais um ponto aí para a gente rever dessa visão que a gente tem de pessoas autoconfiantes, ok? Então esse foi um vídeo rapidinho aqui também para a gente ver alguns erros que a gente comete no nosso dia a dia que impactam de forma negativa para a nossa autoconfiança, que é exatamente isso, a gente cuidar com a comparação, a gente cuidar com a exigência que a gente está fazendo muito forte com nós mesmas, essa crítica pesada com nós e não sair da zona de conforto, ficar estagnada, ficar parada no lugar. A gente precisa se mexer, viver coisas novas para a gente se sentir mais confiante. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e eu quero que tu comente aqui abaixo o vídeo quais atitudes que tu vai começar a mudar aí no teu dia a dia para ser uma pessoa mais autoconfiante. Comenta aí que eu quero ver.